E depois que surgem os efeitos práticos de todas as ações e pregações de um grupo político, aí o grupo político tenta se eximir de qualquer responsabilidade, atribuindo as condutas mais perversas, mais vândalas, ao grupo político adversário. Os verdadeiros infiltrados, obviamente, são aqueles que deixam de atuar pela prisão de vândalos, enquanto essa narrativa aí de que eram infiltrados em manifestações pacíficas prospera. É lamentável que não tenha havido uma ação da polícia para prender aqueles que estavam depredando patrimônio público e privado. E não importa se é de direita, se é de esquerda, estou falando em ações diferentes, em épocas diferentes. Quem faz isso é criminoso, está incorrendo num crime. Manifestação ordeira, pacífica, num lugar muitas vezes reservado para ela, sem bloquear a estrada, sem impedir o direito de ir e vir da população, isso é uma coisa completamente diferente disso a que a gente assistiu. Então isso é ato de vandalismo, isso é tentativa de intimidação pela força, ou uma revolta absolutamente irracional em relação a decisões, etc., que podem ser questionadas pelas vias democráticas, institucionais, como, por exemplo, a prisão do indígena bolsonarista, que, na verdade, já tem uma ligação aí partidária há muito tempo, campanha, etc., e parece que houve uma reação ali a essa decisão também. E ela ainda precisa vir à tona em todos os detalhes, há apenas resumos aí publicados pela imprensa, só que essa prisão ela foi pedida pela Procuradoria-Geral da República. O chefe da PGR, a gente ainda vai precisar ver os detalhes desse documento, ver inclusive quem assinou, mas o chefe da PGR é o Augusto Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro. Curioso, né? Que haja bolsonaristas protestando contra uma prisão pedida pela PGR, comandada por um indicado do próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda presidente da República. E esse pedido da PGR foi acatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Então se diz ali sobre atos considerados antidemocráticos, sobre uma incitação a atos aí contra o próprio presidente eleito, contra o próprio ministro. Vamos aguardar aí todos os detalhes a respeito dessa decisão. O que se sabe é que atear fogo no carro dos outros é coisa de gente absolutamente delinquente. Então isso tem que render cadeia, até porque os donos dos carros não tem nada a ver com a história, né? Vamos ver se essas pessoas vão ser identificadas, vão pagar pelos seus crimes, inclusive para aqueles que tiveram o seu patrimônio prejudicado, dilapidado, destruído. Agora, por que a polícia não atuou, né? Por que a gente não tem ainda os nomes daqueles que fizeram isso? A gente está falando do Distrito Federal, governado pelo Ibanez. A gente viu que o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que ainda existe um governo Bolsonaro, estamos em dezembro, não houve a posse do Lula ainda. Ele estava jantando tranquilamente, só depois que foi para o Twitter para dizer que a situação está sendo controlada, etc. Seria assim, com toda essa condescendência, se os alegados manifestantes, que não são, se os vândalos fossem de outro lugar, de outra origem, de outra faixa social, de outra ideologia, de outra corrente política, etc. Então, assim, são questões que se colocam. Agora, sempre que esse pessoal incorre numa sujeira ou em qualquer ato que remeta a atos impróprios, inadequados ou eventualmente criminosos que já foram perpetrados pela esquerda, se diz que são esquerdistas infiltrados. Agora, você precisa de muita imaginação, né, para conceber tamanha alopragem da esquerda, né? Porque imagine que no dia da diplomação do presidente eleito deles, né, daqueles esquerdistas que aos quais está sendo atribuída pelos bolsonaristas esse tipo de essa ação, né? No dia da diplomação do presidente eleito deles, eles precisam se disfarçar de bolsonaristas para tacar fogo em ônibus e carro,
correndo o risco de serem presos, para poder desgastar um candidato que foi derrotado na eleição. É isso que eles estão colocando para se eximir de responsabilidade sobre o escalonamento da violência, o escalonamento da tensão social, da convulsão que eles tanto alimentam, alguns inclusive dos Estados Unidos, né, curtindo a sua vida nababesca, mas faturando alto o engajamento que esse populismo rasteiro do nós contra eles provoca, sem qualquer distinção de nuances, sem qualquer discernimento, é só uma afetação patriótica, como se patriotismo fosse isso, fosse você colocar uma camisa do país e tal, e ficar bloqueando estrada, e ficar atacando fogo em alguma coisa. Quer dizer, é um nível de estupidez a que a gente está assistindo muito grande.